Outubro é o mês da mulher, né? Esse projeto do Outubro Rosa tem essa finalidade, essa função de fazer com que a mulher tenha conscientização do autocuidado, de fazer o autoexame, né? É um projeto que começou nos Estados Unidos em 1990 e depois chegou no Brasil aqui na parte perto de 2000, 2002. Tem como símbolo, todo mundo conhece, está vendo na televisão, nas redes sociais, na mídia, que é o laço rosa, né, que simboliza essa união, essa solidariedade da mulher, né, e para ela poder se conhecer. E nesse Outubro Rosa a gente está tentando trazer aí mais conscientização, mais prevenção aí para toda a população. A gente bate muito na tecla do autoexame, tá? Não adianta só você ter os seus exames em dia. O autoexame, ele é preconizado que você faça uma vez por mês. Ah, mas quando que eu vou fazer isso, Maruana? Se você já está na menopausa, você escolhe um dia no mês e tudo bem. Caso você ainda esteja em idade reprodutiva, né, ainda esteja menstruando, aí você começa a menstruação, conta 7 dias e você já pode fazer o autoexame. Porque o autoexame, se você faz ele em período hormonal, em período ovulativo, né? Você pode ter ali um cistinho de hormônio e ficar desesperado, tá? E isso também não é adequado. O desespero também não cabe aqui, né? Hoje em dia, a medicina está muito avançada e se você consegue um diagnóstico precoce, você tem ali uma possibilidade de cura sensacional, né? Às vezes o tratamento não chega nem a ser tão invasivo, então o desespero também não vai caber aí, né? A gente sabe que com o diagnóstico precoce a gente consegue minimizar muito isso daí. Obviamente a gente consegue trazer a cura dessa paciente com o diagnóstico precoce, mais de 95% das mulheres conseguem ficar curada com o diagnóstico precoce e a gente minimiza muito no tratamento também. Então às vezes consegue fazer uma cirurgia pequena, de pequeno porte, né? Evita a quimioterapia, eventualmente até a radioterapia. Então são tratamentos com menor morbidade para a mulher, né, e diminuindo também a mortalidade da mulher. O autoexame, ele tem 3 passos, né? As pessoas esquecem desses 3 passos. O primeiro é você se olhar no espelho. Existem muitas mulheres que elas não conhecem o próprio corpo, elas não conhecem as mamas, elas não sabem qual é o formato, nada. Então, e às vezes elas ficam olhando no espelho e elas falam assim para mim, olhei no espelho uma vez e deu. Não! Você tem que fazer com os ombros ao lado do corpo, depois com as mãos para cima, com as mãos na cintura, fazendo assim uma leve força para frente, porque se nesse momento a mama ficar disforme, tá errado. A mama tem que manter o formato, né? Sempre também importante nesse primeiro momento em frente ao espelho que você aperte delicadamente o mamilo. Se sair secreção, tá errado, né? A menos que você esteja amamentando, mas senão não tem que sair nada. Depois no banho, sempre com a mão contralateral, mão atrás da cabeça, não pode ficar assim com a mão do lado, não dá o mesmo resultado. E tem que fazer em toda a mão. Também não adianta você falar, fiz só um pedacinho, daí vou fazer o outro amanhã. Região axilar também. Alguns nódulos da mama, eles vão para a região da axila, né? Então esse autoexame é muito importante. Sentir, vou atrás do meu médico, né? E vou fazer os exames. No diagnóstico precoce, o principal exame é a mamografia, não é o exame físico, não é a ultrassonografia, é a mamografia. Esse é o exame de rastreamento. Porque ali na mamografia a gente consegue pegar tanto as lesões pré-câncer quanto os cânceres iniciais. Tá? Quando a lesão já é palpável, normalmente ela já está com uns 2 centímetros. Então na mamografia a gente pega lesões antes de 2 centímetros. Mas assim, a gente indica normalmente que começa aos 40 anos de idade a mamografia, de preferência anual. Tá? Obviamente, pacientes que têm algum fator de risco, por exemplo, fatores genéticos ou fatores que já têm alguma biópsia sugerindo lesões que aumentam o risco de desenvolver câncer, aí a gente vai individualizar, às vezes começa até a partir dos 25 anos a mamografia, com a ressonância, mas habitualmente para a mulher geral, a partir dos 40 anos a gente já começa com a mamografia. Qual que é a diferença entre a mamografia diagnóstica e a de rastreamento? São duas, né? São 2 nomes que a gente tem.
O de rastreamento é aquela que eu faço todo ano, que a grande maioria das pessoas faz todo ano. A gente está procurando alguma coisa, não necessariamente um câncer, tá? Estamos ali vendo se tem uma microcalcificação, se tem um cisto benigno, se está tudo ok. É aquela que a gente fala de rotina. Já a diagnóstica é, olha, eu tenho um histórico de câncer, eu tenho um tumorzinho, eu estou sentindo alguma coisa, então a gente vai fazer voltada para aquela queixa da mulher. Normalmente a lesão inicial ela é assintomática, não tem sintoma nenhum e a mulher não vai palpar nada, por isso da importância da mamografia. Quando já começa a atingir algum tamanho a partir dos 2 centímetros, isso é uma média, né? Depende de mulher para mulher. A mulher pode sentir um nódulo um pouco mais endurecido na mama, né? Com o avançar do tumor, às vezes a gente pode perceber nódulos na axila ou até aqui em cima da clavícula, mudança na coloração da pele, né? Alteração do formato até da papila, às vezes começa a ter a inversão da papila, uma assimetria da mama que não tinha. A gente diz também nos tumores avançados que tem o podorange, que é tipo uma casca de laranja, pode perceber na mama. Então esses são sintomas, mas os sintomas normalmente já tem uma doença um pouquinho mais avançada, que é o que a gente não quer. Eu sempre brinco, o exame de mamografia não é gostoso de fazer, né? Eles estão apertando. E muita gente fala, mas precisa fazer essa compressão. Precisa. A mamografia é um raio-x da mama, é a mesma situação. Quando você vai fazer um raio-x normal, você não pode mexer. E a mama, por si só, ela mexe. Porque ela é um tecido, vamos dizer assim, mais redondinho, mais gorduroso. Se você fizer assim, ela, né, sem o sutiã e tudo, vai mexer. Então a gente precisa fazer a compressão para que eu tenha uma densidade única e eu consiga penetrar com o raio-x ali de uma forma por igual. Se eu não fizer essa compressão adequada, eu perco o nódulo. A partir da mamografia, às vezes normalmente pode ser complementada com uma ecografia mamária também. Ela recebe, na verdade, um laudo sugestivo de câncer, não, né, que é o que a gente fala da classificação do BIRADS 4, 5, entendeu? Que dá uma probabilidade de ter câncer, né? Não é diagnóstico ainda. A partir dessa probabilidade mais aumentada, está indicada normalmente da paciente fazer uma biópsia da mama. Então é feita uma ecografia normalmente e a gente retira alguns fragmentos do nódulo ou da alteração que tem ali, né? E daí sim é confirmado o câncer, tá? A partir da confirmação do câncer é feita alguma série de exames para a gente poder saber o tratamento. Se vai começar com cirurgia, se é uma paciente que vai fazer quimioterapia antes, etc. Para daí a gente definir certinho a conduta, tá? Mas sempre que tem uma alteração nos exames, não é um diagnóstico ainda, né? É uma probabilidade, tá? Que vai ser confirmado na biópsia. Suporte emocional é o principal, né? Porque quando a pessoa recebe um diagnóstico, né, de câncer e a própria família, é como se realmente o chão saísse debaixo dos pés, né? Mas aquilo que a gente sempre gosta de dizer, diagnóstico não é uma sentença. Essa é a importância de você fazer um acompanhamento psicológico para que você consiga falar mais abertamente, para que você consiga esclarecer as suas dúvidas, né? Todos aqueles pensamentos, aquelas emoções que você vem sendo tomado por tudo aquilo, para que aquilo seja equilibrado e organizado dentro de você, para que você realmente consiga ter um tratamento até mesmo mais efetivo se o teu emocional estiver equilibrado. O que mais estressa a mulher é o tempo entre o diagnóstico e o primeiro tratamento. Aí as mulheres entram em parafuso mesmo, e aí que a gente tem que ter mais cuidado mesmo. Então sempre a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, não é só o médico que cuida desse processo, porque não tem condições, a gente não tem nem conhecimento total para isso daí. Então entra sempre uma enfermeira navegadora junto nesse processo para agilizar os exames, para onde que vai, porque é muita informação e a gente fica perdido, entendeu? Então tem que ter alguém que colhe nessa mulher assim para poder direcionar certinho para onde que vai, né? A paciente às vezes está muito magoada, está assustada, acha que vai ser mutilada, então tem ainda aquelas ideias de antigamente, né, que se tirava toda a mama e a mama ainda hoje é um sinônimo de feminilidade, né? Então você mexe com a autoestima da pessoa.
uma psicóloga também, para tomar os cuidados. A gente precisa que ela não só cuide da mulher, mas quanto da família ao redor, né? O marido também normalmente é uma peça bem importante, os filhos são uma peça bem importante também nesse trajeto daí. O apoio psicológico da família também é fundamental, porque a família costuma ficar muito assustada com aquele diagnóstico, fica muito em cima desse paciente. E uma coisa que eu sempre gosto de falar para as famílias, deixe essa pessoa falar. Deixa ela falar livremente, deixa ela falar sobre os medos dela, sobre as dúvidas, até mesmo a própria revolta, a raiva que vai surgir, e as pessoas costumam querer amparar demais essa pessoa e acabar bloqueando esses sentimentos, essas emoções dela. Isso não é saudável. Deixa essa pessoa falar abertamente sobre como ela está se sentindo, permita que ela fique indignada, né? Isso faz parte. Então, por isso que a família precisa também fazer o acompanhamento psicológico, para que eles saibam lidar com esse paciente, com essa pessoa, para que eles também se entendam as suas próprias emoções, seus próprios medos que vão surgir, e tudo isso é normal. Porque a mulher, ela coloca todo mundo na frente. Então eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso cuidar da minha casa, do meu marido, eu tenho meu trabalho. E ela, quando ela se cuida, né? E dela, quando ela vai se cuidar, às vezes já é tarde. Bom, primeiramente, mantenha a tua rotina, né? Se você conseguir, mantenha a tua rotina, os teus afazeres, as coisas que você gosta de fazer. Nada disso precisa deixar de existir. Você apenas vai estar adicionando uma coisa a mais à tua rotina, ao teu dia a dia. Não se cobre tanto, né? Hoje eu não consegui ir para academia, hoje eu não me senti bem, hoje eu não consegui dar conta de todo o meu dia. Não, se permita. Se você consegue manter a tua rotina, ótimo. Mas também, no momento que você não consegue, se permita descansar, se permita tirar um dia em casa, né? Para que isso se torne algo realmente que fique mais tranquilo, que você não precisa se cobrar tanto. Tire a cobrança de você mesmo, de manter a vida completamente como estava sendo antes. Você tem que pensar que uma nova pessoa vai surgir a partir dali. Então você não precisa querer fazer tanto esforço para manter aquela outra pessoa. Para daí depois começar o tratamento. Parece que depois que começa o tratamento até dá um alívio assim para a mulher, entendeu? Porque daí ela começou a tratar. É que existe um tempo de espera que é necessário, que é o diagnóstico da biópsia e o que a gente chama de imunistoquímica, que é para saber existem vários subtipos de câncer de mama, não existe um tipo só. E esse diagnóstico às vezes demora 2, 3 semanas, assim, e esse período a mulher fica bem estressante porque ela não sabe se ela vai fazer quimio ainda, e nem o médico sabe, entendeu? Vai fazer quimio, se vai fazer cirurgia. Então esse período a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente da área psicológica, né? A gente tem que ter algumas regras assim para diminuir os riscos para desenvolver o câncer, entendeu? A gente sabe que a gente consegue diminuir em até 30% o risco de desenvolver o câncer tomando algumas atitudes. A principal delas, que eu sempre falo, é a atividade física. É a principal. Tá? Atividade física, não adianta só caminhar na lagoa, tem que fazer uma atividade física pesada, entendeu? Tem que aumentar bastante a frequência cardíaca, no mínimo 3 vezes por semana, se puder, faz 5 vezes por semana ou mais, entendeu? Segundo lugar, a alimentação, tá? Uma alimentação balanceada, diminuir embutidos, diminuir gordura, né? Evitar principalmente também a bebida alcoólica. Não existe uma medida segura para não desenvolver o câncer. A alimentação junto na prevenção, ela é muito importante porque é comprovado a partir de alguns estudos que 73% dos cânceres de mama podem ser prevenidos, eles não são genéticos. Então, um estilo de vida mais saudável, junto com uma atividade física e principalmente com uma alimentação onde você tenha uma base alimentar de frutas, verduras, o nosso arroz e feijão, uma quantidade de carne adequada diariamente, isso vai auxiliar que você tenha uma prevenção e que você evite de ter o problema do câncer de mama, entre muitos outros tipos de câncer. Isso também a gente consegue direcionar durante o tratamento. Lógico, em alguns momentos o tratamento acaba diminuindo o apetite ou acaba deixando alguns sintomas, mas isso faz com que, se você tiver uma alimentação saudável, você consegue se manter bem, consegue levar o tratamento até o final
E no pós-tratamento, mantendo uma alimentação saudável, a gente também consegue evitar o que a gente chama das recidivas e voltar a ter uma vida um pouco mais saudável e mais tranquila. O evitar é bem importante, indiferente se você está tentando prevenir, se você está em tratamento, se você está em pós-tratamento, o importante do evitar seria os alimentos industrializados, então aqueles que a gente chama de ultraprocessados, que é o macarrão instantâneo, a bolacha recheada, o salgadinho, o refrigerante, aqueles alimentos prontos, aquele hambúrguer que você pega no mercado e é só descongelar e comer, aquela pizza do mercado que é só descongelar e comer. Esses alimentos a gente chama de ultraprocessados. Eles tendem a aumentar a chance não só do câncer de mama, como todos os tipos de câncer. Então esses são alimentos que realmente a gente deveria retirar da nossa vida. Alguns a gente coloca que tem um risco menor, que seriam as carnes mais gordas, o excesso de sal, o excesso de os embutidos também seria interessante não estar incluso na alimentação. Que esses alimentos realmente trazem um maior risco para doenças de modo geral e com certeza o câncer de mama está incluso entre eles. Hoje em dia na medicina o câncer de mama é o que mais se estuda, entendeu? É o que mais se investe em tratamento no mundo, não tem, entendeu? E a cirurgia hoje é difícil ainda ter mulheres que vão para mastectomia. Claro, tem algumas que precisam, que a gente não consegue fazer a reconstrução, mas mesmo as que vão para mastectomia, quase todas, não digo 100%, mas quase todas a gente faz a reconstrução mamária, de imediato já. Então, raramente a mulher hoje sai sem a mama do centro cirúrgico. Obviamente, ela às vezes precisa fazer alguma outra cirurgia reparadora no curso do tratamento dela. Mas normalmente ela já sai com uma cirurgia já reparadora, também para evitar essa parte psicológica. E a palavra autoestima, né, ela tá muito quase vulgarizada ali fora, muito relacionada à estética, à beleza. E por isso que é tão importante, quando a gente tá bem, a gente cuidar da nossa autoestima. Mas da verdadeira autoestima, não só da beleza, não só da roupa, não só, né, de uma harmonização facial, do cabelo sempre bonito. Por quê? Porque quando você recebe um diagnóstico de câncer de mama, ele vai afetar primeiramente a tua autoestima como mulher. Porque a gente se reconhece, né, essa parte nossa feminina, tá sempre bonita, sempre arrumada, a questão das mamas está muito relacionada com a sexualidade. Então, por isso a importância de você sempre estar tratando e cuidando da tua autoestima, da verdadeira autoestima, de você se reconhecer o feminino mesmo que existe dentro de você. Porque aí quando você recebe um diagnóstico, você consegue reconhecer que esse feminino ele vai continuar ali, ele vai permanecer, isso não vai desaparecer. Ele vai passar por uma transformação, que muitas vezes a gente nem sabe ainda lá no começo como que vai ser isso no final. Mas por isso que é importante a gente sair um pouco disso que a mídia traz muito para nós, né? De estar sempre 100% desse padrão de beleza. Então essa é a verdadeira autoestima, você tá fora desse padrão, você gostar de você mesma, do jeito que você é, você se reconhecer bonita do jeito que você é, porque isso é a verdadeira beleza. Porque existem subtipos diferentes de câncer e nisso existem estadios diferentes de câncer, entendeu? O câncer pode ser agressivo, mas pequeno, né? E além existem diferentes tipos de pessoas, né? De pacientes. Então a gente tem que colocar tudo isso daí numa balança para ponderar para paciente. Então você não vai ver, não dá para comparar a quimio de um paciente com o do outro. Então o paciente do lado não consegue comparar, porque são pacientes diferentes, são tumores diferentes, entendeu? Cada vez mais a gente está conseguindo cura e aumento da sobrevida desses pacientes.